Fala galera, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Meu nome é Vinícius, sou aqui do Aprova Geo e hoje a gente começa mais um Geo Explica. O Geo Explica é um quadro que a gente criou para explicar alguma questão relacionada à geografia. Diferentemente do Geo Resolve, onde a gente resolve exercícios, diferentemente de Geografia em 5 minutos, onde a gente comenta notícias, o Geo Explica foi criado para explicar. E hoje o nosso tema é El Niño e Laninha. Porém, para a gente entender o El Niño e a Laninha, a primeira coisa que a gente precisa fazer é compreender a corrente de Humboldt. E o que é a corrente de Humboldt? A corrente de Humboldt é uma corrente fria que atua na costa oeste da América do Sul. Então você tem aqui um mapa, né, da América do Sul, pelo menos o formato da América do Sul, lembra, né? Se você olhar assim meio de lado, você enxerga a América do Sul, certo? E a corrente de Humboldt é uma corrente fria que atua na costa oeste da América do Sul, portanto, na costa pacífica da América do Sul. E como ela é corrente fria, o que ela faz por onde ela passa, pessoal? Ela empurra o calor e a umidade. Então ela vai subindo em direção à linha do Equador, né? Ela vai se deslocando em direção à linha do Equador e ela vai empurrando este calor e esta umidade para a linha do Equador. Inclusive, na linha do Equador existe um fenômeno bem interessante que você já deve ter ouvido falar, que é a zona de convergência intertropical. Este fenômeno, zona de convergência intertropical, ele ocorre porque o calor e a umidade convergem para a linha do Equador, certo? Então a corrente de Humboldt, ela também faz parte desse processo. Ela empurra parte desse calor e dessa umidade para a linha do Equador em situações normais, ou seja, num ano onde eu não tenho nem El Niño nem Laninha, em situação normal, a corrente de Humboldt, como corrente fria, ela empurra o calor e a umidade para a linha do Equador. Outra coisa interessante que ela faz, como ela diminui a temperatura e ela diminui a evaporação de água do oceano, por onde ela passa, ela atua na formação do deserto do Atacama, aqui na costa do Chile, certo? Então a corrente de Humboldt é um dos fatores que ajuda na formação do Atacama, juntamente com os ventos alísios que sopram do Trópico de Capricórnio em direção à linha do Equador, também levando calor e umidade para a linha do Equador e também ajudando na formação da zona de convergência intertropical, certo? Bom, o que ocorre no ano de El Niño? A palavra El Niño vem do espanhol, obviamente, o menino. Mas que menino, professor Vinícius? Então, relatos antigos já descreviam a ocorrência do El Niño, certo? Sempre nos meses de dezembro, quando ele ocorre. Não são todos os anos que nós temos a ocorrência do El Niño. Alguns anos ele ocorre, outros anos não. E não existe um padrão, tipo, de cada 7 em 7 anos, de cada 14 em 14 anos. Ele é um fenômeno que ele não tem um padrão de ocorrência. E ele é um fenômeno natural, ele não é um fenômeno antrópico, certo? Então o menino, mês de dezembro, que menino é esse? O menino Jesus, certo? E por que eles associam ao menino Jesus? Porque é um mau funcionamento da corrente de Humboldt. Então, para os povos aqui do Chile, ele traz abundância. Como assim abundância, Vinão? Sim, a corrente de Humboldt é uma corrente fria e ela ajuda muito na pesca, mas ela prejudica, por exemplo, a agricultura da região, porque o clima é seco, tá? Abundância no sentido de chuvas, o que não é normal para essa região. Porque nos anos de El Niño eu tenho um aquecimento anormal das águas do Pacífico. Então, o calor e a umidade que deveria se deslocar em direção à linha do Equador, aonde é que ele fica? Ele fica estacionado aqui, ó, pessoal, próximo aos trópicos, no ano de El Niño, certo? Então eu vou ter mais calor e mais umidade que o normal no Trópico de Capricórnio. O que isso causa para o Brasil, Vinão? Esse calor estacionado nos trópicos, né? No Trópico de Capricórnio. Para o Brasil ele vai causar o seguinte, de forma bem clara. Eu tenho consequências para o Nordeste e para o Norte do Brasil e tenho consequências para o Sul do Brasil. Então lá,
Para o norte e para o nordeste eu tenho secas. Isso não, mas por que seca? Porque o calor e a umidade que a corrente de Humboldt deveria empurrar para a linha do Equador, não vai. Ele fica estacionado no trópico. Então eu enfraqueço a zona de convergência intertropical. Então chega menos calor e menos umidade na linha do Equador. Então eu vou ter chuvas abaixo da média. Para a região norte, né, que já é uma região muito úmida, isso não faz tanta diferença. É um ano que vai chover menos. Agora, para o nordeste, principalmente para o sertão nordestino, que é uma região muito seca do nosso país, os anos de El Niño são anos muito sérios, muito graves, porque a seca da região ela se torna ainda mais intensa. E para quem vive na região sul do Brasil, né? Eu estou na região sul do Brasil, acredito que a maior parte do público do AprovaGel também é da região sul, a gente tem gente lá do centro-oeste, né? Do norte do Paraná, de outras regiões do Brasil eu ainda não tenho. Até comente no vídeo se você é de outra região, se não é meu aluno, se nunca foi meu aluno, comente aí para a gente saber de onde que é o público do AprovaGel. Então aqui no sul do Brasil nós temos o quê? Chuvas e temperaturas acima da média. Vamos pôr um S aqui que faltou, né? Chuvas e temperaturas acima da média, certo? Tá? Por quê? Justamente porque eu vou ter este calor e essa umidade estacionado nos trópicos devido a esse mau funcionamento da corrente de Humboldt. E a laninha, professor? A laninha é o contrário, seria a menina, o contrário do menino, né? A laninha seria o resfriamento excessivo. Por que resfriamento excessivo? Porque numa situação normal, a corrente de Humboldt ela já é fria. E aí ela vai ficar fria além do normal. Uma vez que ela vai ficar fria além do anormal, certo? Além do normal, né? Perdão, de forma anormal. Então, ela vai empurrar absolutamente todo o calor e a umidade para a linha do Equador. Então não sobra nada de calor e umidade nos trópicos. Absolutamente tudo vai para a linha do Equador. Então eu vou ter um aumento da zona de convergência intertropical. Então ela vai ficar mais intensa nos anos do quê? Nos anos de Laninha, certo? E aí o que vai acontecer? Se eu tenho resfriamento excessivo das águas do Pacífico, todo o calor se desloca para a linha do Equador. E aí o norte e o nordeste vão ter chuvas acima da média, além do normal, além do que nós esperamos. Então, principalmente para o sertão nordestino, os anos de Laninha são anos positivos, onde vão ocorrer chuvas que normalmente não ocorreriam. Já para a região sul do Brasil, eu tenho temperaturas e chuvas abaixo da média. Então, normalmente, quando a gente tem aquele inverno mais frio, mais seco, além do normal, no sul o inverno já é frio, mas ele não é seco. As chuvas diminuem, mas ele não é uma estação seca. Então, quando eu tenho um inverno frio e seco, é justamente os anos de Laninha. Certo, pessoal? Então, tá aqui o nosso resuminho bonitinho do que é o fenômeno El Niño e Laninha. Esse foi o GeoExplica de hoje, certo? Tratando de El Niño, o aquecimento anormal das águas do Pacífico, e Laninha, o resfriamento anormal das águas do Pacífico. Curta, comente o nosso vídeo. Se você está assistindo no YouTube, comenta lá. Se você está assistindo no Instagram, comenta também. Se você ainda não segue o nosso canal no YouTube, siga, porque em breve, no dia 2 de junho, nós teremos a nossa super revisão de véspera para o vestibular da UTF-PR, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E também no segundo semestre nós teremos muitas novidades mesmo no AprovaGel. Inclusive novidades que não envolvem geografia. Mas isso, ó, spoiler, segredo, eu só conto no segundo semestre. Valeu, pessoal? Muito obrigado, até a próxima.